Meu nome é Jessie Ojeges. Quando eu tinha 13 anos, minha irmã Sarafina me abandonou na estação de trem de Cincinnati. Ela mentiu sobre ter comprado chocolate quente, mas, em vez disso, enviou uma única mensagem de texto fria, me chamando de fardo e me dizendo para encontrar o caminho de casa sozinha. Ela não me deixou assim. Ela tirou cada centavo da minha carteira. Ela achou que estava se livrando de um problema. Mas estava enganada. O que ela nunca poderia ter previsto foi quem me encontrou naquela noite, e sua reação 13 anos depois, quando se deparou com o fuzileiro naval que eu havia me tornado, ainda me dá um arrepio na espinha. Antes de continuar, deixe-me saber de onde você está ouvindo nos comentários. Clique em curtir se você acredita que a traição familiar é a mais profunda e inscreva-se para ouvir o resto da minha história. Depois da mensagem de texto, o mundo não desabou. Não houve nenhum som de estilhaçamento, nenhum colapso dramático. Simplesmente silenciou. A voz no sistema de som, o sotaque monótono de uma mulher anunciando o trem das 9h15 para Chicago, tornou-se um zumbido sem sentido. O som de uma família rindo perto do balcão de passagens, um jovem casal se despedindo com um beijo, tudo se dissipou em um zumbido distante e abafado, como se eu estivesse ouvindo o mundo debaixo d'água. Meu primeiro instinto não foi chorar. Foi provar que ela estava errada. Tinha que ser uma piada, uma brincadeira cruel e perversa que só Sarafina conseguiria inventar. Liguei para ela uma vez. A ligação caiu direto na caixa postal. Sua saudação alegre e cantada foi um tapa na cara. Liguei novamente. Caixa postal uma terceira vez, uma quarta, uma 10ª. Meu polegar se movia sozinho, um movimento desesperado e repetitivo contra a tela. Cada vez que aquela gravação animada começava, parecia uma martelada, me empurrando cada vez mais para o metal frio e implacável do banco da estação. Fiquei olhando para a tela do celular, para a foto dela, até que o ícone da bateria piscou em vermelho e a tela ficou preta, deixando-me apenas com meu próprio reflexo pálido e chocado. Mesmo assim, não chorei. As lágrimas pareciam ter congelado em algum lugar entre minha garganta e meu peito, um pedaço sólido de gelo. Eu não conseguia engolir. A sensação não era de tristeza. Era de vazio, uma profunda sensação de vazio, como se alguém tivesse me tocado, arrancado meus ossos e órgãos, e não tivesse deixado nada além da casca fina e inútil de uma garota sentada em um banco em Cincinnati. Minhas mãos, agindo por alguma memória muscular esquecida, começaram a vasculhar minha mochila, uma busca descuidada por algo sólido, algo familiar. Meus dedos roçaram em um livro de bolso surrado e em um pacote de pretzels pela metade antes de se fecharem em torno de um pedaço de papel amassado. Era uma folha de caderno que Sarafina usará para fazer uma lista para sua viagem. Sua caligrafia perfeita e desajeitada estava por toda parte: gasolina, $40, lanches para a viagem, reserva de motel, rick. A lista era um mapa de sua nova vida, uma vida que já estava a quilômetros de distância de mim. E então eu vi. Bem no final da lista, um último item: a passagem de ônibus da Jessie para casa. Ela tinha pensado nisso. Ela tinha planejado. A ideia da minha segurança existia ali, na sua própria letra. Mas não estava simplesmente escrita ali. Uma única linha preta e brutal havia sido traçada entre as palavras, riscando-as com uma finalidade cruel. Ela não tinha esquecido. Ela havia considerado minha viagem para casa, ponderado seus próprios desejos e, então, decidido me apagar do plano. Aquela única linha, propositalmente, doeu mais do que a mensagem de texto. Doeu mais do que o silêncio do outro lado da linha. A mensagem era uma raiva impulsiva. Era uma crueldade calculada. Eu não fui um acidente que ela deixou para trás na pressa de começar uma nova vida com um namorado. Eu era um item que havia sido considerado e depois ativamente e conscientemente excluído. Eu era uma escolha que havia sido desfeita. O frio do banco pareceu penetrar diretamente nos meus ossos, um calafrio permanente que nada tinha a ver com o ar de novembro. Ao cair da noite, a estação se transformou. O centro luminoso e movimentado de viajantes diminuiu, deixando para trás bolsões de sombra e um punhado de figuras cansadas e passageiras.
As luzes fluorescentes no alto zumbiam com um zumbido sinistro, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam se mover sozinhas. Não era mais um lugar de jornadas esperançosas. Era um campo de caça. Deslizei do banco e encontrei um canto mais isolado atrás de uma fileira de armários vazios, puxando o capuz do meu moletom fino sobre o rosto, tentando me tornar menor, invisível. Cada homem que passava, com seus passos ecoando no espaço cavernoso, parecia uma ameaça em potencial. Cada vez que aqueles passos diminuíam o ritmo perto do meu canto, meu coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. Um vazio irritante se instalou no meu estômago. Fome. Era uma dor aguda e cortante. Pensei na barraca de cachorro-quente perto da entrada, no cheiro de cebola frita que senti ao chegar. Lembrei-me de Sarafina pegando minha carteira para guardá-la para mim. Uma busca rápida e frenética confirmou que estava vazia. Nem $1, nem mesmo uma moeda de 25 centavos. A vergonha tomou conta do meu rosto. Mais tarde, quando a sede se tornou insuportável, entrei no banheiro feminino. O chão estava imundo, o ar impregnado com o cheiro de água sanitária e desespero. Inclinei-me sobre a pia de porcelana manchada, juntei as mãos em concha e bebi a água fria e com gosto metálico da torneira. A vergonha de beber de uma torneira pública como um animal de rua era pior do que a própria fome. Naquela noite, aprendi que a existência poderia ser reduzida aos seus princípios mais brutais: um pouco de calor, um pouco de segurança e um gole d'água. Em algum momento perto do amanhecer, quando a luz cinzenta começou a se infiltrar pelas janelas altas e sujas, um zelador empurrou seu carrinho de limpeza para perto do meu esconderijo. Era um homem velho, de costas curvadas, o rosto um mapa rodoviário de rugas. Ele não disse uma palavra. Nem olhou para mim. Continuou empurrando o carrinho, o rangido das rodas sendo o único som no corredor quase vazio. Mas, ao passar, enfiou a mão no bolso e colocou algo no chão ao meu lado, um único biscoito de aveia cuidadosamente embrulhado em um guardanapo de papel pardo. Então ele se foi, desaparecendo pelo longo corredor. Aquele pequeno e silencioso ato de gentileza fez o que a crueldade da minha irmã não conseguiu. Quebrou o gelo no meu peito. Uma única lágrima quente finalmente escapou e rolou pela minha bochecha, deixando um rastro limpo através da sujeira. Mas não era uma lágrima de fraqueza ou autopiedade. Era uma lágrima de fogo, de determinação. Observando o velho recuar, fiz um voto silencioso a mim mesmo, uma promessa forjada no frio e na escuridão daquela estação. Esta seria a última vez que eu teria que depender da piedade de um estranho. Nunca mais passaria fome, nem frio, nem estaria tão sozinho. Aquele voto que fiz no chão frio da estação de trem de Cincinnati não nasceu do nada. Foi forjado ao longo de anos, pedaço por pedaço, dolorosamente, nos subúrbios tranquilos e impecavelmente cuidados de Ohio. O abandono não foi uma tempestade repentina. Foi o último tijolo caindo de um muro que vinha desmoronando a minha vida inteira. Para entender a mulher que me tornei, é preciso entender a garota que eles se recusaram a ver. Tudo começou com pequenas coisas, rachaduras na fundação. Na 7ª série, nosso professor de história, Sr. Albright, passou um projeto de diorama. Escolhi a Batalha de Gettysburg. Por 2 semanas inteiras, minha vida girou em torno dela. Gastei minha mesada em soldadinhos de plástico, pintando meticulosamente uniformes azuis da União e cinzas dos Confederados. Usei musgo do nosso quintal para os campos de Little Round Top e misturei serragem com cola e tinta marrom para criar o terreno lamacento. Era perfeito, um mundo em miniatura de honra e sacrifício capturado numa caixa de sapatos. Na noite anterior à data prevista, Sarafina foi castigada por sair escondida. Ela teve um ataque de raiva, gritando que sua vida tinha acabado. Eu estava no meu quarto, dando os retoques finais no meu projeto, quando ela entrou furtivamente. Discutimos. Ela me chamou de nerd patético. Eu a mandei embora. Em sua fúria, ela acidentalmente derrubou um frasco de esmalte vermelho vibrante, sua cor característica, em toda a Piquet's Charge. O campo de batalha se tornou um show de horrores barato e brilhante.
Lembro-me das lágrimas quentes de frustração, da sensação de 2 semanas de trabalho meticuloso destruídas em segundos. Mas o que me lembro com mais clareza é o que aconteceu quando meus pais chegaram em casa. Sarafina já estava chorando, tecendo uma história sobre como eu gritei com ela, como ela simplesmente tropeçou. Naquela noite, meu pai olhou para o projeto arruinado, depois para o meu rosto coberto de lágrimas, e proferiu uma frase que me destruiu. Jessie, é uma maquete idiota. Você nunca, jamais, deve fazer sua irmã chorar desse jeito. Vá para o seu quarto e pense no seu egoísmo. Eu era injustiçada, mas em nossa casa, as lágrimas de Sarafina eram a única moeda de troca que importava. Fui punida por ter meu trabalho destruído. A situação piorou à medida que crescemos. Naquele inverno, para o baile da escola, eu havia economizado $60 do meu trabalho de babá para comprar um vestido. Era um lindo vestido azul safira profundo que brilhava ao ser iluminado. Foi a primeira coisa verdadeiramente linda que tive. Eu guardava escondido na caixa no fundo do meu armário, um tesouro secreto. Na noite do baile, abri a caixa, com o coração batendo forte de excitação. Lá dentro, sobre o papel de seda, estava uma das roupas velhas e desbotadas de Sarafina. Encontrei-a no quarto, enfeitando-se diante do espelho, usando o meu vestido azul. Ela ia a uma festa com as amigas. Quando a confrontei, com a voz trêmula de raiva, minha mãe entrou correndo. Ela me puxou para o lado, segurando meu braço com força, a voz num sussurro baixo e urgente. Querida, sua irmã vai para a faculdade em breve. Estas são as últimas lembranças dela aqui. Você pode usar esta. Você ainda está linda. Só não faça escândalo. Os vizinhos vão ouvir. A mensagem era cristalina. Minha dor, meus $60, minha noite especial eram todos descartáveis. Eram menos importantes do que a pintura a óleo perfeita da nossa família feliz, uma imagem que precisava ser protegida a todo custo, principalmente dos ouvidos dos vizinhos. Mas o momento que realmente definiu nosso relacionamento, o momento em que entreguei minha identidade para salvar a dela, aconteceu no verão em que completei 12 anos. Sarafina, que só tinha carteira de motorista provisória, deu uma volta no Buick, o carro de luxo do meu pai, e amassou bastante o paralama dianteiro, em um poste de caixa de correio. Ela veio até mim, histérica, implorando para que eu assumisse a culpa. Alegou que uma marca em seu histórico arruinaria suas chances de conseguir uma bolsa de estudos para líder de torcida. Era mentira, claro, mas eu não sabia na época. Acabei de ver minha irmã mais velha, desesperada. Então, como uma idiota, concordei. Meu pai não gritou. Ele não me pôs de castigo. Ele fez algo muito pior. Ele me sentou à mesa da cozinha, o silêncio no cômodo pesado e sufocante, e olhou para mim com uma expressão de profunda decepção que me assombra até hoje. Achei que você fosse confiável, Jessie, disse ele, em voz baixa. Só estou muito decepcionado com você. A confiável. Era o único elogio verdadeiro que ele já me fizera, o único papel que eu achava que tinha na família, e eu o tinha jogado no fogo voluntariamente para protegê-la. Sarafina nem sequer agradeceu. A peça final se encaixou no jantar de ação de graças daquele mesmo ano. A casa estava tomada pelo cheiro de peru assado e da torta de abóbora da minha mãe. Toda a família estava lá, rindo e conversando. Meu tio Rick, tentando me incluir, perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Eu mal conseguia falar. Quero ser historiadora. Sarafina soltou uma risada teatral e penetrante do outro lado da mesa. Meu Deus, isso é tão chato, anunciou ela para todos. A Jessie adora suas coisas nerds. Ela vai morrer velha e sozinha com seus livros. E a mesa inteira riu. Minhas tias, meus tios, até meus pais. Eles sorriram, sem ver a malícia, sem ver a crueldade casual. Eles só viam sua linda e charmosa filha mais velha sendo engraçada. Fiquei ali sentado, com um pedaço de peru a meio caminho da boca, congelado no eco das risadas deles. Naquele momento, cercado pelas mesmas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, nunca me senti tão sozinho.
Eu não era uma pessoa com paixões e sonhos. Eu era um acessório, um personagem secundário na grande peça da vida de Sarafina, trazido ao palco apenas para ser o clímax de suas piadas. Pedi licença para sair da mesa e fui para o meu quarto. Não chorei. Apenas fiquei parada na janela, olhando para a rua escura e silenciosa, para as outras casas com suas próprias famílias lá dentro. Senti como se estivesse olhando para um mundo do qual eu jamais poderia fazer parte. Eu estava presa atrás de um vidro, uma observadora da minha própria vida, e sabia, com uma certeza que me arrepiava até a alma, que precisava encontrar uma saída. O segundo dia passou como um borrão, um pesadelo de fome e um cansaço profundo que fazia o mundo parecer distante e nebuloso. A promessa que eu fizera a mim mesmo na penumbra da estação antes do amanhecer parecia um sonho que se desvanecia. Afastei-me do vazio estéril da estação e mergulhei na cidade. Ao chegar ao histórico bairro de Overdene, eu sabia, mesmo aos 13 anos, que não era um lugar para uma criança sozinha. Os belos prédios antigos de tijolos estavam marcados por pichações, e suas janelas pareciam olhos vazios. Encontrei um beco estreito entre uma loja de penhores e uma lavanderia fechada com tábuas e me encolhi ali, me encolhendo o máximo possível, tentando desaparecer nas sombras. A fome torturante se transformará numa dor surda e constante. Eu estava ficando sem forças e sabia que não aguentaria muito mais. Tudo havia chegado ao seu limite. No momento em que senti uma onda de tontura me invadir, uma figura surgiu na entrada do beco. Meu corpo ficou tenso, pronto para correr. Mas não era uma ameaça. Era uma senhora idosa com uma nuvem de cabelos prateados e olhos surpreendentemente gentis. Ela vinha de uma pequena igreja batista na esquina, um lugar com uma cruz de madeira simples e uma placa que dizia: "Todos são bem-vindos". Ela não perguntou o que eu estava fazendo ali. Não perguntou onde meus pais estavam. Não me encarou nem me julgou. Simplesmente se aproximou, com passos lentos, mas firmes, e estendeu um saco de papel pardo simples. "Você parece faminta, criança", disse ela, com a voz suave e cálida, como um cobertor surrado. Peguei a sacola sem dizer uma palavra, com as mãos tremendo. Dentro havia um sanduíche grosso de peru com pão branco e uma garrafa de água gelada. Não agradeci. Não conseguia. As palavras ficaram presas no nó na minha garganta. Acabei de comer, encolhido no beco como um animal selvagem que se depara com uma gentileza inesperada. Devorei aquele sanduíche em 5 ou 6 mordidas enormes. O sabor simples do peru com maionese me fez sentir como a refeição mais incrível que já comi. A água fria aliviou a dor aguda e seca na minha garganta. O nome da mulher era Eleanor Vance. Depois que terminei, ela se sentou em um balde virado a alguns metros de distância, respeitando o meu espaço. Ela não me pressionou para contar minha história. Não perguntou por que uma menina de 13 anos estava escondida em um beco. Em vez disso, ela apenas falou sobre sua igreja, sobre o banco de alimentos deles, sobre como eles tentavam ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades. Sua presença era um conforto calmo e tranquilo no caos do meu mundo. Então, ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma nota de $20 novinha em folha e um pedacinho de papel. "Tem um bom abrigo para jovens em Millport", disse ela, estendendo os itens para mim. Millport é uma cidadezinha da qual eu nunca tinha ouvido falar. Fica a 1 hora de ônibus daqui. Eles não vão fazer muitas perguntas. Só vão te dar uma cama quentinha para passar a noite. Peguei o dinheiro e o papel, o endereço escrito com uma letra cursiva elegante e firme. Antes de se levantar para ir embora, ela colocou a mão delicadamente sobre a minha. Sua pele era macia e enrugada. "E lembre-se disso, querida", disse ela, olhando diretamente nos meus olhos. "Deus é seu refúgio e sua força." Eu não era uma criança religiosa. Minha família só ia à igreja no Natal e na Páscoa para manter as aparências. Mas naquele momento, ouvir aquelas palavras dela não pareceu um sermão. Parecia que ela estava me dando um escudo. Usei a nota de $20 para comprar uma passagem na estação Greyhound. Entrar naquele ônibus foi como entrar em outro mundo.
Enquanto o ônibus partia da estação, com o motor gemendo, observei a cidade de Cincinnati encolher pela janela suja. Vi o horizonte, as pontes, todos os marcos de uma vida que não era mais minha desaparecerem na névoa cinzenta da tarde. Cada quilômetro que passava era como se eu estivesse trocando uma pele velha e pesada. Eu não estava de luto pelo que havia perdido. Não havia tristeza, nem lágrimas. Havia apenas uma sensação fria e silenciosa de alívio. Olhei para os outros passageiros, uma jovem mãe tentando acalmar um bebê agitado, um velho de boné dormindo de boca aberta, um grupo de universitários rindo no banco de trás. Todos tinham um destino, um lugar para ir, pessoas esperando por eles. Eu estava arrumando para o desconhecido. E, pela primeira vez, aquela sensação não era apenas aterrorizante. Era estranha e estimulantemente livre. O abrigo em Newport era um antigo prédio de tijolos de 2 andares que parecia ter sido uma escola. Estava desgastado, mas as janelas estavam limpas e o pequeno gramado em frente estava impecavelmente aparado. O ar lá dentro cheirava a desinfetante e ao leve e persistente aroma de pimenta institucional. A recepcionista parecia exausta, com o rosto marcado por rugas profundas de fadiga, mas seus olhos não demonstravam nenhum julgamento. Ela ergueu os olhos da papelada, observando minhas roupas sujas e meu rosto cansado, e fez uma pergunta única e simples: "Qual é o seu nome, querida?" Por um instante, o nome que carreguei por 13 anos ficou preso na minha garganta. Era o nome de um incômodo, uma decepção, a filha chata, a irmã egoísta. Era o nome de uma garota que havia sido considerada e depois descartada, um item riscado de uma lista. Engoli em seco, o som alto no quarto silencioso. E então outro nome saiu. Saiu claro e firme, como se estivesse ali esperando o tempo todo, pronto para ser reivindicado. Jesse, eu disse. Meu nome é Jesse Odeges. Não era mentira. Era uma certidão de nascimento. A garota com meu antigo nome, a vítima que esperava pela irmã na estação de trem, havia sido deixada para trás em Cincinnati. Jesse Odeges não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente, e sua história estava apenas começando. O nome Jesse Odeges se tornou minha âncora, mas os anos que se seguiram foram um mar de paisagens borradas e esquecíveis. Entrei para o sistema de assistência social de Ohio. Eu era um arquivo em um armário, um nome em uma lista. Nos 4 anos seguintes, passei por 3 lares diferentes. A primeira foi com um casal que tinha 2 crianças pequenas e estava exausto demais para notar a presença de outra menina quieta na casa. A segunda foi com uma mulher solteira que tinha boas intenções, mas me tratava como um projeto frágil que ela precisava consertar. A terceira foi com uma família em uma fazenda, onde os dias eram longos e o trabalho era árduo. Mas o silêncio era igualmente barulhento. Nenhum deles era cruel. Eram simplesmente estranhos fazendo um trabalho. Forneciam comida e um teto, mas não havia calor, nenhum senso de pertencimento. Aprendi a navegar pela vida de outras pessoas sem deixar marcas. Aprendi a não me apegar a um quarto, a não deixar um livro na mesa de centro. Minha mochila, a mesma da estação de trem, estava sempre arrumada e guardada debaixo da minha cama. Era um hábito, um lembrete constante e silencioso de que, onde quer que eu estivesse, era temporário. Na escola, eu era um fantasma. Mantinha minhas notas altas o suficiente, na maioria, B, para evitar chamar a atenção dos professores e mantinha a cabeça baixa para evitar as minas terrestres sociais das panelinhas do ensino médio. Toda a minha existência se tornou uma postura defensiva. Tudo mudou no primeiro dia do meu primeiro ano. Meu orientador, examinando meu arquivo esparso, viu que eu não tinha atividades extracurriculares e me designou sumariamente para uma turma que se encaixava na vaga vazia da minha agenda, JOTC, o Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva Júnior. Entrei naquela sala de aula, localizada no porão da escola, sem esperar nada. O que encontrei foi um mundo. Na primeira vez que vesti o uniforme, uma túnica azul escura impecável com vincos acentuados, algo dentro de mim se mexeu. Olhando para o meu reflexo no espelho, vi alguém que não reconheci. O uniforme era uma tela em branco. Nele, ninguém sabia de onde eu vinha.
Ninguém conseguia ver o fantasma da menina abandonada na estação de trem ou da criança adotiva quieta que jantava em silêncio. Meu passado foi apagado. Eu não era Jessie, a garota da história triste. Eu era simplesmente o cadete Ojeges. Aquele anonimato foi o maior presente que já recebi. Pela primeira vez, consegui ficar em pé, com os ombros para trás, sem medo de que alguém visse as rachaduras que me atravessavam. O uniforme se tornou uma segunda pele, resistente, engomada e impenetrável. O homem que governava este mundo era o Sargento Mortorne, um fuzileiro naval aposentado, de cabelo raspado, postura ereta e olhos que podiam dissecar você a 20 passos de distância. Ele era aterrorizante. Era rigoroso ao ponto da crueldade, exigindo uma perfeição que parecia impossível. Mas ele também era algo que eu nunca havia encontrado antes na minha vida. Ele era absoluta e incondicionalmente justo. No mundo do Sargento Mortorne, seu sobrenome não importava. Sua popularidade não importava. Os sentimentos da sua irmã não importavam. A única coisa que importava era o desempenho. Você dobrava seu cobertor com as pontas desleixadas? Fazia flexões até os braços tremerem. Você se entregava e remontava seu rifle com movimentos limpos e eficientes. Você ganhava um aceno de aprovação. O esforço era recompensado. A preguiça era punida. Era a transação mais simples e honesta que eu já tinha visto. Passei horas no meu quarto no lar adotivo, não lendo história, mas engraxando minhas botas de couro preto. Aprendi a usar bolas de algodão e pequenos círculos de graxa até as biqueiras brilharem como espelhos negros. Certa manhã, durante a inspeção dos uniformes, Thorne caminhou pela fila, sem perder nada em seus olhos. Ele parou na minha frente. O silêncio se prolongou enquanto ele olhava para as minhas botas. Prendi a respiração. Ele não sorriu. Apenas assentiu brevemente e bruscamente. Bom trabalho, Ojeges, resmungou ele antes de prosseguir. Meu nome. Ele disse meu nome. E naquele momento, vindo dele, o nome Ojeges de repente ganhou peso. Não era mais o pseudônimo de um fugitivo. Era um título. Era algo que eu havia conquistado com polimento e pressão. Atirei-me no Jrótico como um afogado agarrado a um bote salva-vidas. Devorei os manuais. Dominei o exercício e a cerimônia, os movimentos precisos e unificados, uma fuga bem-vinda dos meus próprios pensamentos caóticos. Aprendi a ler mapas topográficos, a navegar pela bússola, a liderar um pequeno esquadrão de meus colegas. Pela primeira vez, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava me destacando. Tornei-me o melhor. Certa tarde, no meu primeiro ano, o Sargento Mortorne me chamou em seu pequeno e espartano escritório. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Ele não disse nada por um longo momento, apenas ficou sentado atrás de sua mesa de metal, me observando com aqueles olhos fixos. Lembro-me de pensar que devia ter feito algo errado. Por fim, ele deslizou um pequeno livreto brilhante sobre a mesa em minha direção. Na capa, havia um emblema marcante, uma águia empoleirada no topo de um globo com uma âncora danificada atrás. O Corpo de Fuzileiros Navais, disse ele, com a voz grave e rouca. É o ramo mais difícil que existe. Eles existem para encontrar o seu ponto de ruptura. Eles vão te pressionar, gritar e tentar te destruir. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Mas eu tenho a impressão, Ojeges, de que você é do tipo que fica mais forte quanto mais você se curva. Não era um elogio. Era uma constatação, um reconhecimento. Ele via o aço que havia sido forjado dentro de mim por todos aqueles anos de dor silenciosa em noites solitárias. Ele via isso não como dano, mas como força. Gostaria de saber se algum de vocês que está aqui ouvindo já teve um professor ou mentor assim, alguém que viu algo em você que você nem conseguia ver em si mesmo. Se sim, me faça um favor e clique em curtir. E nos comentários, digite o nome dessa pessoa. Vamos dedicar um momento para homenagear o Sargento Mortornes do mundo. Olhando para aquele emblema, para a promessa do teste final, eu senti. Pela primeira vez em toda a minha vida, vi um caminho claro à frente.
Não era um caminho que outra pessoa havia escolhido para mim, nem um abrigo temporário que eu estava pegando emprestado. Era uma estrada que eu poderia construir para mim, um futuro que ninguém, nem mesmo minha família, jamais poderia tirar de mim. No meu aniversário de 18 anos, eu não estava cortando um bolo nem abrindo presentes. Eu estava em um ônibus percorrendo as terras baixas e úmidas da Carolina do Sul, rumo a uma ilha que vive nos pesadelos de todo aspirante a fuzileiro naval, a Ilha Parris. O caminho que o sargento Mortorne me mostrou me trouxe até aqui. Naquela noite, sob o brilho intenso dos holofotes, as portas do ônibus se abriram com um chiado, e o inferno começou. "Saiam do meu ônibus", gritou uma voz, um rugido gutural que pareceu sacudir o próprio ar. Saímos aos tropeços, desorientados, e fomos imediatamente conduzidos por figuras aterrorizantes com chapéus de campanha até um conjunto de pegadas amarelas pintadas no asfalto. "Você está agora nas famosas pegadas amarelas da Ilha Parris, na Carolina do Sul", berrou o instrutor, com o rosto a centímetros do meu cuspe voando. "A partir deste momento, você não fará nada, e eu quero dizer nada mesmo, até que eu mande." Eles desceram sobre nós como lobos, gritando, transformando-nos de um ônibus lotado de indivíduos em uma massa única, aterrorizada e anônima. Nos chamaram de vermes, lodo, escória inútil. Ao meu redor, meninas que haviam sido líderes de torcida, oradoras da turma e rainhas do baile começaram a desmoronar, com os rostos cobertos de lágrimas de choque e medo. Eu não chorei. Fiquei ali, com os olhos fixos na frente, o corpo rígido. Os gritos deles eram altos. Eram violentos, mas eram honestos. Não havia nenhuma intenção oculta, nenhum sussurro manipulador. A fúria deles era um fogo purificador destinado a queimar os civis que tínhamos sido. Não era nada comparado ao veneno frio e silencioso do silêncio de Sarafina, a crueldade calculada de uma única linha traçada no meu nome. Este lugar podia ser brutal, mas pelo menos era real. As 13 semanas que se seguiram foram uma desconstrução metódica do eu. Cada dia era um borrão de agonia calculada. Corríamos até nossos pulmões parecerem cheios de areia quente. Fazíamos flexões até nossos braços cederem. Rastejávamos pela lama e areia sob o arame farpado cintilante, com a areia penetrando em cada fenda de nossos corpos. Certa noite, durante uma marcha forçada sob uma chuva torrencial, encharcado e tremendo, com todos os músculos gritando em protesto, senti que estava começando a fraquejar. Por uma fração de segundo, a lembrança da estação de trem passou pela minha mente, o frio, a fraqueza, o desamparo absoluto. Eu tinha 13 anos novamente, sozinho e abandonado. Assim que minhas pernas começaram a ceder, a voz do nosso instrutor cortou a tempestade como um trovão. "Dor é a fraqueza abandonando o corpo", rugiu ele. As palavras me atingiram como um choque elétrico. Não era um castigo. Era uma purificação. Eles não estavam tentando me destruir. Estavam tentando matar a menininha fraca e assustada dentro de mim. Estavam queimando a parte de mim que esperava que alguém voltasse, a parte que dependia da piedade de estranhos. Uma onda de fúria gélida me percorreu. Cerrei os dentes, enterrei as botas na lama e continuei marchando. Eu não seria fraco. Não aqui. Nunca mais. O teste final foi chamado de caldeirão. Foi um pesadelo de 54 horas, o ápice de tudo o que havíamos suportado. Quilômetros e quilômetros de marcha sob o peso de uma mochila pesada, quase sem comida e sem dormir, pontuados por exercícios de combate brutais. Foi projetado para nos levar ao limite absoluto da resistência humana, para descobrir o que restava quando todo o resto fosse destruído. Na segunda noite, nas profundezas de uma parte escura e pantanosa da ilha, aconteceu. Uma garota da minha equipe de combate, uma recruta valente do Texas chamada Soldado de Primeira Classe Miller, caiu. Ela torceu o tornozelo em uma raiz no escuro. Tentou se levantar, mas desabou, gritando de dor e frustração. "Não consigo", soluçou, enterrando o rosto na lama. "Não consigo continuar." Nosso instrutor de treinamento ficou parado ali, de braços cruzados, o rosto uma máscara indecifrável sob o luar. Ele não ofereceu ajuda, nem palavras de incentivo. Este era o teste.
Mas então algo aconteceu. Sem uma palavra, sem uma ordem, eu e outro recruta chamado Dias nos viramos. Ficamos um de cada lado de Miller, a colocamos de pé e colocamos seus braços sobre nossos ombros. Ela era pesada, e já estávamos exaustos. Cada passo era uma nova agonia. Mas continuamos. Suportamos o peso dela. Nos tornamos suas pernas. Cruzamos o marcador final juntos, nós três nos movendo como um só, ofegantes, imundos e quebrados, mas intactos. Naquela noite, deitado no chão do quartel, cansado demais para sequer tirar as botas, finalmente entendi. O corpo não se tratava de força individual. Não se tratava de ser o mais durão ou o mais rápido. Tratava-se de uma promessa sagrada e tácita de que você nunca, jamais, deixará um irmão ou irmã para trás. Era uma lealdade que tinha que ser conquistada com suor, dor e lama. Era a única coisa que meu próprio sangue nunca me dera. Na manhã seguinte, estávamos em formação no convés de desfile. Estávamos exaustos, magros, cobertos de arranhões e hematomas, mas estávamos mais eretos do que nunca em nossas vidas. Os instrutores, os homens que haviam sido nossos algozes pessoais por 13 semanas, caminhavam pelas linhas. Mas eles não gritavam mais. Seus rostos estavam sombrios, mas seus movimentos eram repletos de um propósito solene. Meu instrutor, o sargento Caim, parou na minha frente. Ele me olhou diretamente nos olhos e, pela primeira vez, não vi fúria nem desprezo. Vi respeito. Ele tirou o emblema do bolso, a águia, o globo e a âncora. Com um movimento firme e preciso, pressionou o alfinete na gola do meu uniforme. A ponta afiada picou minha pele, uma pequena dor final que selou a transformação. Ele se inclinou para perto, sua voz um sussurro baixo e grave, só para mim. Bem-vindo ao corpo, fuzileiro naval. Uma onda de emoção me invadiu, tão forte que quase me fez dobrar os joelhos. O vazio frio que eu carregava dentro de mim por 5 anos, o espaço vazio onde uma família deveria estar, foi subitamente preenchido. Era isso. Esta era a família que não te descartaria, a irmandade que não te abandonaria. Pela primeira vez desde os meus 13 anos, eu finalmente estava em casa. A Ilha Paris me transformou em um fuzileiro naval. O Afeganistão me ensinou o custo de ser um. Nada no treinamento, nenhum grito de sargento instrutor, nenhum exercício extenuante, poderia ter me preparado para a realidade da província de Helmand. O calor não era apenas intenso. Era um peso físico, um alto forno que atingia você no momento em que saía da cerca. E a poeira, uma poeira fina, vermelha, parecida com talco, que cobria tudo. Ela penetrava em nossas armas, em nossa comida, nos poros da nossa pele e no revestimento dos nossos pulmões. À noite, eu sonhava em tons de vermelho. O cheiro da guerra não é só pólvora e pólvora. É um coquetel complexo e nauseante, o cheiro acre dos gases de diesel dos geradores, o cheiro metálico de suor que gruda no seu equipamento há dias e, por baixo de tudo, um zumbido constante baixo de medo. Em Helmand, cada patrulha era um lance de dados. Cada pedra, cada bueiro, cada complexo com aparência abandonada podia esconder um IED. Você aprendeu a confiar mais no fuzileiro naval ao seu lado do que nos seus próprios olhos. Aprendeu a ler a postura deles, a leve tensão dos ombros, a maneira como seus olhos examinavam o setor. Meu porto seguro era Miller, o mesmo soldado de infantaria Miller que ajudei a carregar até a linha de chegada do Crucible. Acabamos no mesmo pelotão, uma reviravolta do destino pela qual eu era grato todos os dias. Em patrulha, ela era sempre minha 6, caminhando logo atrás de mim. Tínhamos um pacto silencioso, um olhar rápido para trás, um sutil sinal de mão. Era uma promessa tácita que ia além das palavras: eu te peguei. Ela era minha família, aquela que eu havia escolhido, aquela com quem eu havia sangrado. Em meio à tensão, havia momentos de paz roubada, momentos que pareciam tão dolorosamente normais que eram quase surreais. De volta à base aérea, sentávamos em sacos de areia, limpando nossos rifles, tentando tirar a poeira vermelha de nossas vidas. Compartilhávamos pacotes de casa.
Lembro-me de uma noite, encolhido sob a luz fraca de uma lâmpada química, passando um pacote de M&M's que a mãe de Miller tinha enviado. Trocávamos como se fossem moedas, 2 vermelhos por um azul. Passávamos fotos gastas e manchadas de suor. O Cabo Reed, um quieto apaixonado por carros de Montana, nos mostrava a foto de um Mustang 68 enferrujado que ele ia restaurar e usar para abrir sua própria oficina. E Miller, ela tirava uma foto do noivo, um garoto bonito e sorridente chamado Kevin, vestindo um moletom da Texas A&M. Ele está começando a papelada para um empréstimo do VA, ela dizia, com os olhos brilhando com uma esperança que parecia perigosamente deslocada naquela paisagem desolada. Vamos comprar uma casa pequena com um quintal grande nos arredores de Austin. Naqueles momentos, não éramos fuzileiros navais. Não éramos guerreiros. Éramos apenas crianças, mal saídos da adolescência, contando histórias e sonhando com um futuro que parecia a milhões de quilômetros de distância, tentando lembrar como era ser normal em meio a toda aquela loucura. O fim chegou numa tarde de terça-feira. Era o fim de uma patrulha longa e sem incidentes. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Estávamos na reta final, voltando para a base aérea de base. O clima era leve, o ritmo familiar de nossas botas na terra batida era um som reconfortante. Reed estava no ponto, movendo metodicamente seu detector de metais para frente e para trás. Miller estava logo atrás dele. Eu era o terceiro na fila, examinando o meu setor à esquerda. Não vi. Ouvi um clique fraco, quase imperceptível. Era o último som do velho mundo. A explosão foi um golpe físico violento, um rugido ensurdecedor que rasgou o ar. A onda de pressão me levantou do chão e me jogou para trás, me jogando no chão. Meus ouvidos gritaram com um zumbido agudo. Por alguns segundos, não havia nada além de fumaça e o gosto denso e sufocante de poeira. Quando me levantei, minha visão turvou. O mundo era um borrão caótico de marrom e vermelho. Através da névoa, vi Reed. Ele estava ali, jogado de lado, como uma boneca quebrada. E então vi Miller. Ela estava no chão, apoiada em um cotovelo. Ela estava olhando diretamente para mim. Seus olhos estavam arregalados, não de dor, mas com uma expressão de profunda surpresa, quase infantil, como se ela não conseguisse acreditar no que tinha acabado de acontecer. Corri em sua direção, esquecendo minhas próprias dores. Miller, gritei, minha voz um rasgo áspero e rouco no silêncio repentino e retumbante. Miller, fale comigo. Cheguei até ela e vi a mancha escura e espalhada em seu uniforme. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seus olhos, que estavam fixos nos meus, perderam o foco. Ficaram vagos. Sua cabeça caiu para o lado. Algo caiu do bolso do peito dela e se abateu sobre a poeira. Era a imagem de Kevin, seu rosto sorridente agora salpicado com o vermelho da poeira e o vermelho do sangue dela. Carregá-los no helicóptero de evacuação médica é um buraco na minha memória, uma mancha negra. Eu sei que fiz isso. Sei que ajudei a levantar o peso morto deles, seus membros pesados e insensíveis. Mas não me lembro de ter sentido nada. Não há lágrimas na guerra. Lágrimas são um luxo que você não pode se dar ao luxo de ter. Minha mente ficou em branco e meu corpo simplesmente funcionou. Eu me movia como uma máquina, meu treinamento assumindo o controle, minhas mãos executando as tarefas que lhes foram ensinadas enquanto minha alma gritava a 1 milhão de quilômetros de distância. Os rotores do helicóptero começaram a girar, lançando a poeira vermelha num vórtice ofuscante e pungente. Recuei, com o rifle em posição baixa, e observei-o decolar. Ele subiu ao céu, uma fera rugindo e agitada, carregando os pedaços da minha família escolhida. Fiquei ali, imóvel, muito tempo depois de os outros terem começado a recuar. Apenas observei partir, o som desaparecendo até que não passasse de um pontinho negro contra o vasto e indiferente céu. A menina de 13 anos que foi abandonada na estação de trem morreu há muito tempo. Mas naquela noite, quando o sol se pôs sobre a província de Elma, outra parte de mim morreu com eles.
Eu acabaria voltando para casa, nos Estados Unidos, mas uma parte vital da minha alma nunca deixou o Afeganistão. Ela ainda está lá, presa para sempre naquela nuvem de poeira vermelha. Quando o avião de transporte pousou na base aérea Wright-Patterson, em Ohio, não senti como se estivesse voltando para casa. O ar que enchia meus pulmões era limpo demais, fresco demais. Não tinha o gosto arenoso familiar da poeira vermelha, e tudo estava silencioso demais. O silêncio era a pior parte. Me deixava louco. No Afeganistão, o silêncio era um aviso. Significava que algo estava errado, algo estava prestes a acontecer. Você aprendia a ouvir o silêncio, a dissecá-lo em busca de ameaças. Aqui no mundo civil, era apenas espaço vazio, nada. Meu corpo ainda estava em guerra. O guincho dos freios de um ônibus urbano no meu primeiro dia fora da base me deu uma descarga de pura adrenalina. Minha mão instintivamente caiu no quadril, meus dedos procurando a pistola M9 que não estava lá. Um escapamento de carro a um quarteirão de distância não me fez apenas pular. Por uma fração de segundo, senti o cheiro fantasmagórico de pólvora. O sono era um campo minado. Eu me deixava levar apenas para ser jogado de volta no caos da explosão, no zumbido nos ouvidos, na expressão no rosto de Miller. Eu acordava enrolado nos lençóis, com o coração martelando, encharcado de suor frio. Eu era um fantasma assombrando minha própria vida, meus pés em Ohio, mas minha cabeça ainda a 9.600 quilômetros de distância, em Elma. Usei meus benefícios do GI Bill para me matricular na Universidade Estadual de Ohio. Minha especialização era História, o sonho que Sarafina um dia zombou. Pensei que, se conseguisse me aprofundar no passado, nas batalhas ordenadas e documentadas de outras pessoas, conseguiria escapar das minhas. Mas o auditório era apenas mais um tipo de campo de batalha. Os outros alunos, com seus rostos joviais e risos fáceis, poderiam muito bem ser de uma espécie diferente. Preocupavam-se com as provas, com as festas de fim de semana, com quem estava namorando quem. Suas ansiedades eram pequenas e administráveis. Enquanto isso, eu me sentava na última fileira de todas as aulas, sempre escolhendo um lugar com as costas encostadas na parede sólida, de onde conseguia ver todas as saídas e manter a sala inteira no meu campo de visão. Minha maior preocupação não era ser reprovada numa prova. Era se o toque agudo e repentino do sinal da aula soaria muito parecido com uma sirene de ataque de foguete e me faria me esconder debaixo da carteira. Falávamos a mesma língua, mas vivíamos em dois planetas completamente diferentes. Eu era um alienígena tentando imitar o comportamento humano, e o esforço era exaustivo. Para sobreviver, consegui um emprego de meio período na The Book Loft, uma livraria de livros usados, enorme e labiríntica, no bairro de German Village. Tornou-se meu santuário. O silêncio ali era diferente do silêncio assustador do mundo exterior. Esse silêncio tinha ordem. Tinha estrutura. Cada livro tinha uma lombada, um título, um lugar onde pertencia, numa prateleira. Meu trabalho era simples, metódico e, felizmente, sem esforço: desempacotar caixas, escanear códigos de barras, arrumar livros em suas respectivas posições alfabéticas ou categóricas. Os movimentos repetitivos e mecânicos acalmavam a energia frenética na minha cabeça. O cheiro de papel velho e cola de encadernação se tornou meu anestésico. Pela primeira vez em meses, consegui respirar fundo sem sentir como se minhas costelas fossem uma gaiola prestes a se estilhaçar. Construí uma fortaleza para mim a partir da rotina. Minha vida foi reduzida a 3 locais controláveis: meu pequeno e espartano apartamento de um quarto, a última fileira do auditório e os corredores silenciosos e empoeirados da livraria. Mantive meu mundo pequeno porque um mundo pequeno era defensável. Mas eu sabia que não podia me isolar completamente. A parte de mim que era fuzileiro naval precisava de uma conexão. Então, entrei para a Guarda Nacional de Ohio. Um fim de semana por mês, eu vestia o uniforme novamente. Assim que o tecido assentava nos meus ombros, uma sensação de calma me invadia. Ali, eu não precisava me explicar. Todos entendiam. Sabiam porque eu sempre ficava de frente para a porta em um restaurante, porque nunca me sentava de costas para uma multidão.
O sargento-mor da minha unidade, um homem grande e corpulento chamado Marcus Colley, todos o chamavam apenas de Guni, era um veterano do Iraque com 2 missões. Ele nunca me perguntou sobre Elma. Nem precisava. Na primeira vez que nos encontramos, depois que fui designado para o pelotão dele, ele apenas me olhou de cima a baixo, bateu com força no meu ombro e disse: "Bem-vindo de volta, Ojeges." Só isso. Era tudo o que faltava. Naquele uniforme, cercado por aquelas pessoas, eu não era o veterano esquisito e nervoso no fundo da sala de aula. Eu era um fuzileiro naval de novo. Eu estava em casa. É estranho, não é? Como você pode se sentir mais em casa com estranhos que compartilham suas cicatrizes do que no mundo em que cresceu? Se você já sentiu esse tipo de conexão com um grupo, seja veteranos, socorristas, enfermeiros ou apenas uma equipe que passou por algo difícil junta, clique em curtir. E nos comentários, digite a palavra família, porque às vezes família é aquela que você constrói. Essa frágil estabilidade, esse tratado de paz cuidadosamente construído entre meu passado e meu presente, era tudo o que eu tinha. Era o meu mundo inteiro. E foi então que a carta chegou. A fortaleza que eu havia construído com tanto cuidado foi invadida numa terça-feira. O ataque não veio de um telefone tocando no meio da noite ou de uma sombra em um beco escuro. Veio em um único pedaço de papel de carta creme, escondido dentro da caixa de correio enferrujada do meu prédio, entre uma conta de luz e um folheto com uma promoção de pizza 2 por 1. Vi a letra antes mesmo de ver o nome, e meu sangue gelou. A letra cursiva sinuosa e dramática, cada letra inclinada um pouco demais para a direita, como se estivesse desesperada por atenção. Era uma letra que eu não via há 13 anos, mas estava gravada na minha memória. Minha mão, a mesma mão que eu havia treinado para ser firme como uma rocha ao atirar com um rifle, tremia enquanto eu rasgava o envelope. Meu querido Jesse, começava. As 2 palavras me atingiram como um golpe físico, e uma onda de náusea percorreu meu estômago. Encostei-me na parede da sala de correspondência, com a respiração presa no peito. Examinei as linhas do texto, um monólogo egoísta disfarçado de pedido de desculpas. Ela escreveu sobre seu erro terrível, uma frase tão casual que parecia um palavrão. Ela falava sobre como se arrependia todos os dias, uma afirmação que eu sabia ser mentira. Então a carta mudou. Tornou-se uma crônica do seu próprio sofrimento. Ela escreveu sobre seus 2 casamentos fracassados, sobre como sua vida tinha sido difícil, sobre um sentimento persistente de vazio, de algo faltando. Ela estava tentando ganhar minha simpatia, se retratar como mais uma vítima de suas próprias escolhas erradas. Ela estava escrevendo sobre sua dor em uma carta que deveria ser sobre a vida inteira de dor que ela havia me infligido. Foi a performance mais narcisista e manipuladora que eu já tinha testemunhado. E estava tudo ali, em tinta preta. A raiva não foi uma queima lenta. Não foi uma faísca que se transformou em chama. Foi um dispositivo explosivo improvisado, um interruptor acionado no meu peito que detonou 13 anos de fúria reprimida. De volta ao meu apartamento, amassei a carta até formar uma bola apertada e cruel e a joguei contra a parede. Ela ricocheteou com um baque patético. Erro! A palavra escapou da minha garganta, um som áspero e rouco que ecoou no quarto vazio. Você chama de erro deixar uma garota de 13 anos em uma estação de trem a 160 quilômetros de casa, sem dinheiro? Uma violenta sequência de imagens passou diante dos meus olhos: o banco frio e duro da estação, os rostos dos estranhos nos lares adotivos, sua indiferença educada, o rosto gritante do meu instrutor de treinamento na Ilha Paris, a lama, a dor, a exaustão do crucible, e então a poeira vermelha, a expressão de surpresa no rosto de Miller, o ponto preto do helicóptero de evacuação médica desaparecendo no céu. Tudo o que eu havia suportado, tudo o que havia sobrevivido, tudo o que eu havia lutado e sangrado para construir para mim, ela teve a audácia de descartar com uma palavra superficial e insignificante. Essa rejeição, essa centralização casual dos próprios sentimentos acima dos destroços da minha infância, foi mais cruel do que o ato original de abandono. Foi uma segunda traição, uma ferida nova escavada bem em cima da antiga cicatriz.
Joguei a carta amassada no lixo, enterrei-a sob borra de café e correspondência indesejada e tentei apagar a lembrança da minha mente. Mas o ataque não havia terminado. Uma semana depois, meu telefone começou a tocar, um número desconhecido com um DDD familiar. Meu treinamento entrou em ação. Você não se envolve com uma ameaça desconhecida. Ignorei. Tocou novamente. Ignorei novamente. Então começaram as mensagens de voz. A voz dela, carregada de lágrimas artificiais, escapou do alto-falante do meu celular. Jesse, por favor. Sou eu. Eu só preciso falar com você. Tem coisas que você não sabe, querida. A verdade. Por favor, me liga de volta. Outra, 1 hora depois, eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar, mas não é o que você pensa que era. Por favor, me deixe explicar. As mensagens eram uma campanha de guerra psicológica, cada uma mistura cuidadosamente elaborada de súplica e culpa, projetada para desgastar minhas defesas. E uma parte de mim, a parte que eu odiava, começou a ouvir. Uma curiosidade fria e perigosa começou a arder na boca do meu estômago. A verdade. Que verdade poderia justificar suas ações? Que história ela poderia inventar para reformular a crueldade deliberada como algum tipo de mal-entendido trágico? Ou seria apenas mais uma performance, mais uma peça em que ela era a estrela e eu, mais uma vez, o público silencioso e indulgente? Por 3 noites, mal dormi. Meus pesadelos eram uma fusão distorcida do passado. Num momento eu estava em Elma, no outro, de volta à estação de trem. O rosto de Miller se desfocava e se transformava no de Sarafina. A pessoa que morreu por mim e a pessoa que me abandonou se tornaram a mesma pessoa, me assombrando na escuridão. Na 4ª manhã, olhando para o meu reflexo exausto no espelho, eu sabia que não podia continuar assim. Aquele fantasma do meu passado estava comprometendo o meu presente. Ela havia rompido o meu perímetro, e a única maneira de protegê-lo era encarar a ameaça de frente. Eu tinha que fazer isso, não por ela, nem por qualquer esperança remanescente de reconciliação. Eu tinha que fazer isso por mim. Eu precisava ouvir a verdade dela, não para me convencer, mas para encará-la e chamá-la pelo que era, uma mentira. Eu precisava ser a pessoa a encerrar aquela história, a escrever o capítulo final sozinha. Peguei o celular, com os dedos firmes. Não retornei a ligação. Abri uma nova mensagem de texto. Meus polegares se moviam com uma precisão fria e tática. 7 palavras, nenhuma emoção, nenhuma saudação, nenhuma despedida. The Roosevelt Coffee House, sábado, 14 horas. Venha sozinho. Cliquei em enviar. O jogo começou. Mas, desta vez, eu não era o peão. Eu era quem ditava as regras. O Roosevelt Coffee House estava tranquilo na tarde de sábado, com o zumbido baixo das conversas e o chiado suave da máquina de café expresso. Cheguei 15 minutos mais cedo, velhos hábitos. Escolhi uma mesinha no canto mais distante, uma cabine com as costas voltadas para a parede e uma visão clara da entrada. Pedi um café preto e sentei-me, com as mãos em volta da caneca de cerâmica quente, e esperei. Não era um reencontro. Era uma operação. Quando Sarafina entrou, quase não a reconheci. Os 13 anos desde a última vez que a vi não tinham sido gentis. O brilho vibrante dourado da rainha do baile do ensino médio havia desaparecido, substituído por uma dureza cansada. Seu cabelo era de um loiro caro que não parecia muito natural, a maquiagem um pouco carregada demais sob os olhos, falhando em esconder as olheiras. Ela usava um vestido de grife que provavelmente era um sinal de sucesso, mas que lhe caía com um ar de desespero. Ela tentava projetar a imagem de uma mulher que tinha tudo, mas tudo o que eu conseguia ver era uma mulher que havia se perdido. Seus olhos percorreram a sala e, quando pousaram em mim, ela tentou esboçar um sorriso radiante e acolhedor, mas ele vacilou, trêmulo nas bordas. Não retribuí o sorriso. Apenas acenei brevemente e deliberadamente com a cabeça em direção ao assento vazio à minha frente.
Ela se aproximou, os saltos estalando nervosamente no chão de concreto, e deslizou para dentro da cabine. Ela começou com as gentilezas vazias de sempre, com a voz um pouco aguda demais, um pouco frágil demais. Disse que eu parecia forte, que sempre soube que eu ficaria bem. Deixei as palavras sem sentido pairarem no ar, sem oferecer nada em troca. O silêncio se prolongou, desconfortável para ela, tático para mim. Finalmente, ela chegou ao motivo de estarmos ali. Começou a me contar a sua verdade. Foi uma performance cuidadosamente construída, uma tragédia bem ensaiada, estrelada por ela mesma. Rick, seu antigo namorado do colégio, foi escalado para o papel do vilão. Segundo ela, ele era um monstro manipulador que lhe dera um ultimato na estação de trem. Ele me disse que se eu não fosse embora com ele naquele momento, ele iria embora para sempre, disse ela, com a voz embargada. Ele disse que você ficaria bem, que você era durão. Eu estava com tanto medo, Jesse. Eu era só uma criança, sabe? Eu não sabia o que fazer. Ela enxugou os olhos com um guardanapo, produzindo lágrimas calculadas e perfeitas. Ela estava tentando reformular a narrativa, se reposicionar como a segunda vítima em uma história onde ela era a única arquiteta do crime. Fiquei ali sentado, com a expressão indecifrável e a postura relaxada. Deixei que ela inventasse toda a história patética. Deixei que ela esvaziasse seu arsenal de desculpas e justificativas. Dei-lhe toda a corda que precisava. Quando terminou, olhou para mim com olhos suplicantes, esperando pela absolvição, pela compaixão, pelo Sarafina, eu nunca soube que ela claramente tinha vindo buscar ali. Tomei um gole lento do meu café e coloquei a caneca de volta no pires. O pequeno clique de cerâmica contra cerâmica foi o único som. Ecoou no silêncio. Você está mentindo, eu disse. Minha voz era monótona, uniforme, desprovida de qualquer emoção. O rosto dela congelou. A máscara da vítima trágica não apenas rachou, ela se estilhaçou. O quê? Não. Encontrei sua lista, continuei, sem levantar a voz. Na minha mochila, aquela que você fez para a sua viagem. Vi o último item. Olhei-a diretamente nos olhos, sustentando seu olhar. A passagem de ônibus do Jesse para casa. Você anotou e depois riscou. Deixei isso penetrar na minha mente. O Rick não te forçou a fazer nada. Você tinha uma escolha. Você ponderou suas opções e escolheu um namorado em vez da sua irmã de 13 anos. Você o escolheu. Um lampejo de pânico brilhou nos olhos dela. E você não pegou os $8 da minha carteira porque estava com medo, acrescentei, com a voz gelada. Você pegou porque é egoísta. Você queria dinheiro para a gasolina. Cada palavra era um tiro certeiro, disparado não com raiva, mas com a força fria e inegável dos fatos. A cor desapareceu de seu rosto. Ela estava desarmada, toda a sua narrativa desmantelada. Eu não vim aqui para ouvir suas desculpas, Sarafina, eu disse, com a voz ainda baixa, ainda controlada. Seu pedido de desculpas é para você, não para mim. Vim aqui para dizer que você não tem mais poder sobre mim. Você não existe mais na minha vida. Inclinei-me ligeiramente para frente. A dor que você causou, eu a transformei em disciplina. A traição que você me ensinou, eu a transformei em lealdade aos meus colegas fuzileiros navais. O vazio enorme que você deixou na minha vida, eu preenchi com honra, propósito e uma família que prefere morrer a deixar alguém para trás. Eu me empurrei para fora da cabine e me levantei. A reunião havia terminado. O pânico tomou conta do seu rosto. Ela estendeu o braço sobre a mesa e agarrou meu pulso, com uma força surpreendente. Jesse, por favor, implorou, sua voz agora um gemido desesperado e feio. Não faça isso. Sou sua irmã. Eu te amo. Olhei para a mão dela no meu braço. Então, encontrei seus olhos uma última vez. Gentil e deliberadamente, soltei seus dedos do meu pulso. Esse é o seu fardo, eu disse. Não o meu. E então virei as costas para ela.
Saí da cafeteria, passei pelos outros clientes e fui para o sol brilhante da tarde. Não tive pressa. Não hesitei. E nunca olhei para trás. Ao voltar para o meu apartamento depois de sair da cafeteria, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular. Encontrei o número dela nas minhas ligações recentes, apertei o botão para bloqueá-lo e confirmei sem hesitar. Não houve arrependimento, nem hesitação. Parecia o passo final e processual de uma missão longa e difícil. Então, fui até a lixeira da cozinha e peguei a bola amassada de papel de carta. Não a reli. Simplesmente peguei a carta e, com calma metódica, rasguei-a em pedacinhos minúsculos e insignificantes. Deixei-os cair da minha mão como confete na lixeira. Ao fechar a tampa, um peso profundo e invisível que eu nem percebia que carregava há 13 anos simplesmente se dissolveu. Não senti uma onda de vitória nem um arrepio de vingança. Apenas me senti leve, sem pressão. Respirei fundo e, pela primeira vez, senti como se meus pulmões estivessem completamente cheios. Meu pequeno apartamento, com seus móveis simples e prateleiras organizadas, de repente pareceu mais claro. O sol da tarde, mais claro. O fantasma havia sumido. O fim de semana seguinte foi meu treinamento mensal com a Guarda Nacional. Após um longo e extenuante dia de exercícios de navegação terrestre no ar fresco do outono de Ohio, meu pelotão se reuniu em volta de uma fogueira, as chamas crepitando e lançando faíscas no céu que escurecia. O cheiro de fumaça de madeira e terra úmida enchia o ar. Sentei-me num tronco, tomando uma caneca de chocolate quente instantâneo, observando a luz alaranjada dançar nos rostos dos soldados ao meu redor. Gunny Cole aproximou-se e sentou-se ao meu lado, o tronco rangendo sob seu peso. Ele tomou um longo gole de sua caneca fumegante e olhou para mim, seu olhar astuto e perspicaz. Você parece mais leve, Ojeges, disse ele, com a voz rouca e rouca. Olhei para o fogo, com um pequeno sorriso sincero nos lábios. Só limpando uns equipamentos velhos, Gunny, respondi. Meu olhar se desviou para os outros através do fogo. Lá estava o Sargento Dias, que fora um soldado raso assustado como eu, agora contando uma piada horrível que fez todos gemerem e rirem. Lá estava o especialista Shen, um médico quieto que conseguia manter a calma sob a pressão mais intensa. Homens e mulheres com quem treinei, suei e confiei minha vida. Pessoas que me viram no meu pior momento e me respeitaram no meu melhor. Eles não conheciam os detalhes do meu passado, e nem precisavam. Eles simplesmente me conheciam, Ojeges, o fuzileiro naval que tinha 6 anos. Olhando para seus rostos familiares, iluminados pelo brilho cálido e cintilante, uma verdade profunda e inabalável se instalou em minha alma. Esta era minha família, uma família construída não sobre os frágeis laços de sangue e manipulação, mas sobre a base da confiança, das dificuldades compartilhadas e da lealdade inabalável. Mais tarde naquela noite, de volta ao meu apartamento, não consegui dormir. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não foi por causa de pesadelos. Foi uma vigília tranquila e pacífica. Peguei o livro na minha mesa de cabeceira, um exemplar bem gasto do Almirante William HMC Raven. Arrume sua cama. Li algumas páginas e meus olhos pousaram em uma frase simples: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Fechei o livro e o coloquei sobre o peito. Olhei ao redor do meu pequeno e organizado quarto. Minhas roupas para o dia seguinte estavam dispostas. Minha mesa estava limpa, meus livros didáticos empilhados em uma pilha organizada. Minha cama estava perfeitamente arrumada, o cobertor esticado, os cantos dobrados com precisão militar. E naquele momento de silêncio, percebi que minha verdadeira vingança não era a cena no café. O confronto com Sarafina não era a vitória. Era apenas o fechamento de um arquivo. Minha verdadeira vingança era esta sala silenciosa, esta vida organizada. Minha vingança era o diploma universitário em História que eu conquistaria em 6 meses. Era o respeito que eu via nos olhos dos meus soldados. Era a capacidade simples e profunda de pagar minhas próprias contas, de prover meu próprio teto, de não depender de ninguém. Minha vingança era a paz de poder deitar à noite e dormir sem ser assombrado pelos fantasmas do passado, vivendo uma vida boa e orada.
Essa era a vingança mais doce de todas. Minha história começou nas cinzas de uma mentira. Nasci dos destroços de uma traição cruel em uma estação de trem. Mas daquele fogo, daquelas cinzas, eu não apenas sobrevivi. Eu construí algo novo. Forjei um legado que não tem nada a ver com o sobrenome que deixei em Millport e tudo a ver com o código pelo qual aprendi a viver. Um legado construído não com sangue, mas com honra. Meu nome é Jesse Ojeges. Sou um sobrevivente. Sou fuzileiro naval dos Estados Unidos e finalmente estou livre. Minha história começou nas cinzas da traição, mas não foi aí que terminou. Aprendi que você não é definido pelas pessoas que tentaram te destruir, mas pelo legado que você escolhe construir para si mesmo. A maior vingança não é um confronto. É a paz tranquila de uma vida bem vivida, uma vida de honra construída em seus próprios termos. Sei que muitos de vocês que estão aqui têm suas próprias histórias de como foram descartados. Eu adoraria ler o que se tornou sua fonte de força. Foi uma pessoa, um objetivo, uma promessa a si mesmo? Compartilhe nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais histórias sobre resiliência e as famílias que construímos para nós mesmos. Obrigada por ouvir.